Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2025. São 14 horas. Minha amiga, meu amigo, a última esperteza do Fux foi realmente a tentativa de mudar de turma para tumultuar o STF. Ontem, na segunda-feira, dia 27, o Blog da Cidadania divulgou que o STF decidiu isolar Fux, André Mendonça e Nunes Marques. E agora vem a notícia de que o tribunal, no processo de barrar as espertezas dessa minoria de três ministros, os 30% que Bolsonaro agora tem, que o bolsonarismo agora tem no STF, o tribunal barrou o Fux no julgamento dos recursos dos condenados na trama golpista, que vai acontecer no próximo dia 7 de novembro, vai se estender do dia 7 de novembro ao dia 14 de novembro, mas como sabemos, muito provavelmente nada disso vai ser necessário, vai ser um prazo muito menor que 14 de novembro, porque esses julgamentos por via virtual costumam ser muito mais rápidos. Seja como for, quem vai atuar no julgamento dos recursos dos golpistas não vai ser o Fux, como ele pediu para fazer, antes de pedir a mudança de turma. O Fux disse que queria participar dos últimos julgamentos da trama golpista para causar de novo, e o STF puxou o tapete dele e Messias vem aí, não haja dúvida disso. O Messias Jorge Messias, o advogado-geral da União, vai substituir o Fux na primeira turma. Ele vem como novo indicado do presidente Lula para o STF e vai entrar direto na primeira turma e vai participar do julgamento dos recursos dos condenados, sobretudo do condenado Mora ali, chefão da quadrilha, Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, doutora Cláudia, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, em meados do ano passado, eu combinei com o meu estimado amigo de tantos anos, ministro Barroso, que tinha interesse de vir para a primeira turma. E eu então combinei com ele que faria essa permuta. Aliás, é bastante usual esses revezamentos. Eu sempre perdi na antiguidade para isso. Mas a ministra Carmen Lúcia esteve na segunda, veio para a primeira, e agora surgiu essa oportunidade de cumprir esse pacto, muito embora o ministro Barroso tenha se aposentado. Como ele se aposentou, eu tive que fazer esse movimento imediatamente, porque fica a vaga lá na segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria Justiça. Então, eu estaria na segunda, a matéria não é regulada pelo regimento, eu estaria aqui se fosse do agrado dos senhores, que se fosse aceitável, eu poder participar do julgamento já marcado. Vamos a Brasília, porque haverá o julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo terminou, a defesa dele apresentou seus recursos depois da condenação no júri lá em Brasília. Mas chama atenção que o ministro Fux não vai votar. Por quê, Matheus Chu? Bom dia.
Bom dia, Andressa, Jane, Rosane, bom dia a todos. Ele não deve votar, mas a definição ainda depende da presidência do Supremo, porque deixou a primeira turma. Pediu na semana passada a transferência para o outro colegiado do Supremo, a segunda turma. Esta transferência foi aprovada, ele tecnicamente, portanto, já deixou, né, a primeira turma e agora vai julgar casos deste outro colegiado. E, portanto, não participaria da análise de recursos. Mas há uma indefinição ainda, Andressa, porque o regimento do Supremo ele não é claro sobre o futuro desses julgamentos, nos quais já há uma designação do ministro. Fux, ao deixar a primeira turma, se colocou à disposição para, se for o caso, finalizar a análise destes recursos. Isso caberá ao presidente do Supremo avaliar. Conversei com algumas pessoas no Supremo que entendem que ele não deve participar, mas, repito, isso ainda não está definido. Como todos sabem, o Blog da Cidadania publicou ontem essa reportagem: STF isola ministros bolsonaristas, né? E isolou basicamente o Nunes Marques, o Fux e o André Mendonça. Muito bem. O que você vai poder constatar agora é que esse processo já está em andamento. Veja, a primeira esperteza do Fux, né, ele sai da turma para montar uma dissidência dentro do STF e ainda quer, basicamente, continuar causando no julgamento dos golpistas, sobretudo do Bolsonaro. Mas não vai rolar. Mesmo fora da primeira turma, dizia-se que Fux pode votar nos próximos julgamentos sobre a trama golpista. Não é bem assim não, e como você vai ver, não rolou essa esperteza. Moraes pautou para dia 7 de novembro, o julgamento da trama golpista. Talvez dê tempo de o Messias ir, mas como tem que haver o julgamento, a sabatina do Messias pelo Senado, então provavelmente não vai dar tempo, porque é já na semana que vem. Mas seja como for, o julgamento pode ser tranquilamente com 4 membros, e se precisasse, vamos supor que 2 condenassem, 2 absolvessem, ou 2 aceitassem os recursos e 2 não aceitassem, o Fachin, que é o presidente do STF, ele seria o voto de Minerva, aquele que desempata. Muito bem, o Fux já perdeu aí a chance de tornar Bolsonaro elegível, porque também o STF já barrou a tentativa dele de levar para a segunda turma uma ação que o Bolsonaro colocou, inclusive no ano passado, né, pedindo para que fosse analisada a volta da elegibilidade dele, e não vai rolar também. E mesmo que rolasse, o Bolsonaro acaba de ser condenado a 27 anos de prisão. Isso o torna inelegível de novo, quer dizer, inclusive é uma inelegibilidade bem maior, muito mais anos, não é só até 2030, até porque ele pegou 27 anos de cana, não é? E então a inelegibilidade é de muitos e muitos anos, para não dizer décadas, né? Mas essa esperteza, mas o Fux gostaria de dar a elegibilidade de novo para ele, para ganhar favores de sabe-se lá quem, porque ele está para se aposentar e já está mirando o futuro, né? O Bolsonaro também queria levar o caso do golpe de Estado ao plenário, né, através do Fux, né, para o Fux abrir uma divergência ali, fazer alguma esperteza lá, mas o STF já mostrou que tem maioria ali, porque como é que seria feito isso? Por exemplo, alguém entrava com mandado de segurança, alguma medida como essa, né, um embargo de divergência, qualquer coisa desse tipo, e aí esse julgamento cai na segunda turma, e a maioria da segunda turma, que é bolsonarista, aprovaria. Mas a questão do golpe de Estado não vai passar também, porque qualquer coisa que for aprovada na segunda turma vai ter que passar pela maioria
que é democrática do STF. São 8 ministros a 3 quando chegar o Messias, que está chegando a qualquer momento, não há mais dúvida disso. Tá? Bom, Bolsonaro vai recorrer à segunda turma do STF para tentar anular a condenação também, e também não vai rolar porque o Fux não pode mais fazer isso. Não é? Então, tudo que ele tiver que recorrer, vai ter que recorrer à turma onde o julgamento tramita. O Bolsonaro, para tentar anular o julgamento, ele inventou essa história, entrou com um recurso com o qual seria apreciado pelos ministros da primeira turma, e a estratégia que em torno do Bolsonaro considera mais efetiva consiste em levar o caso à segunda turma do STF. Isso ocorreria por meio de um pedido de revisão criminal, instrumento jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva, com trânsito em julgado. E quanto mais eles fizerem essas afrontas ao tribunal, mais eles vão se dar mal, porque ali tem uma presidência que pode muito bem fazer como fez o Fachin agora e vetou a ida do Fux, o Fux participar dos julgamentos do golpe, como você vai ver aqui. Não tem mais a dúvida que você viu no vídeo ali. Ao deixar a primeira turma do STF, Fux não votará em processos da trama golpista. Mudança de colegiado retira ministros dos julgamentos sobre os réus dos núcleos ligados ao 8 de janeiro. A mudança de Fux para a segunda turma do Supremo encerra sua participação nos julgamentos da chamada trama golpista que envolvem o Bolsonaro. Com a saída de Fux, a primeira turma passa a ter 4 ministros até que o Supremo defina quem assumirá a vaga, e quem assumirá a vaga está aqui. Vamos lá. Matéria do jornal Estado de São Paulo. Sem Fux, primeira turma do STF deve julgar recurso de Bolsonaro e outros núcleos do golpe com 4 ministros. A expectativa é que as próximas votações sejam unânimes, tanto para julgamentos de outros réus, quanto para os recursos apresentados por integrantes do núcleo principal. O ministro Luiz Fux não deve participar dos próximos julgamentos relativos à trama golpista do Supremo. Na semana passada, quando anunciou a decisão de trocar a primeira pela segunda turma, Fux colocou-se à disposição para comparecer às sessões já agendadas sobre a tentativa de golpe de Estado, mas a tendência é que ele não participe das próximas decisões. O regimento interno da Corte vincula um ministro a determinado processo apenas quando o julgamento já foi iniciado no momento da troca de colegiado. A próxima ação penal a ser analisada na primeira turma refere-se ao núcleo formado pelos Kids Pretos. O julgamento ainda não começou e está agendado para 11 de novembro. A análise dos recursos dos réus condenados no núcleo 1, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não tem data marcada. A sessão não é uma continuidade do julgamento que resultou na condenação dos 8 réus, mas um novo julgamento. Portanto, Fux também estaria de fora. Há interlocutores, o presidente da primeira turma, Flávio Dino, tem dito que não pretende adiar a programação de julgamento sobre a trama golpista. A intenção é encerrar todos os núcleos até o fim do ano. Nesse caso, só restaria o colegiado realizar as próximas sessões com apenas 4 das 5 cadeiras. A cadeira vazia deixada por Fux será ocupada pelo novo ministro do STF. O presidente Lula ainda não anunciou oficialmente o substituto de Barroso, mas o mais provável é que o escolhido seja Messias, que hoje chefia a Advocacia Geral da União. A nomeação deve ser formalizada a partir de terça-feira, dia 28, quando o Lula retornar da viagem à Ásia. Antes de tomar posse no Supremo, Messias vai precisar ser submetido à sabatina e votação no Senado. Portanto, a posse dele vai acontecer após os próximos julgamentos sobre a trama golpista. Se ele chegar ao Supremo com alguma votação ainda pendente, desde que o julgamento não tenha sido iniciado, poderá participar da decisão. A expectativa é que na primeira turma, Messias vote no mesmo sentido do relator ministro Alexandre de Moraes. Então, tchau Fux, in Fux, si Fux. É isso aí, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.